pessoas, tudo bem com vocês? Se vocês ainda não viram o vídeo sem spoilers, lá eu falo mais sobre o contexto todo, o que eu achei, por que eu amo tanto esse livro, por que ele se tornou meu favorito. Eu falei tudo isso no sem spoilers e pra diminuir o tamanho que vai ficar esse vídeo, porque eu falei já muito tempo no vídeo sem spoilers, a gente vai passar para um vídeo com spoilers um pouquinho mais direto ao ponto. Vamos falar sobre a narrativa como um todo. Ok, vocês já foram avisados, estamos na versão com spoilers. Pois é, então vamos falar sobre Chasing Cassandra. Eu comprei esse livro no fim de janeiro, na pré-venda, e ele foi entregue no meu Kindle, obviamente, acho que era meia-noite e 20, quando foi entregue no meu Kindle do dia 18, então, no lançamento. E eu estava super empolgada. O meu plano era varar a noite e ler, mas eu fiquei com sono. Então a gente começa naquela cena, que é uma cena deletada de Devil's Daughter. Então, que é a cena das ostras, que eu entrei bem mais em detalhe no primeiro vídeo. Então, se você também quer saber mais sobre essa cena, corre pro primeiro vídeo, lá eu expliquei, porque é só o prólogo, então eu só falei sobre o prólogo, não falei sobre os capítulos. Mas beleza. Então, depois que a gente tem essa cena das ostras, a gente começa a entender que Tom Severin tem interesse pela Cassandra. Porém, a família da Cassandra não quer que Tom Severin tenha interesse na Cassandra. Basicamente é isso. E só uma coisa que eu não entrei em detalhe durante o vídeo com spoilers, e na verdade não era o prólogo, era o primeiro capítulo, eu acabei de ver. Gente, porque como... Assim, tudo bem que o West e o Winterbourne só conhecem a fachada do Tom. Mas, gente, quanta desconfiança pro lado do Tom. Eu fiquei meio de cara, porque, na verdade, assim, por mais que por um lado eu entenda, por outro lado eu fiquei meio de cara, porque, afinal de contas, eles são amigos desde, muito tempo. Eu não sei exatamente quanto tempo, mas eles contam sobre como se conheceram dentro da história. Eu não vou lembrar, obviamente, em detalhes, porque minha memória é péssima e hoje é quinta-feira, mas, assim... eu achei que o West ia dar um pouquinho mais de, moral pro Tom. Afinal de contas, o Tom Severin fez a fortuna dele do nada. E eu não sei se o tanto que eles conhecem, na verdade, da história do Tom. Aparentemente, eles não conhecem muito da história do Tom. Pelo que a Cassandra fala, então, pro West sobre a mãe, a história da mãe e do pai do Tom. Mas eu achei que eles tinham que dar um pouquinho mais de moral, poxa, é amigo deles, não é? Mas então, começa naquela total, não dá moral pra ele, porque, né, ele vai cansar de você. Essa foi uma das coisas que, me chamou bem a atenção, por conta que, assim, a Cassandra, ela confia, obviamente, no cara que ela acabou de conhecer, porque, né, ele acabou de conhecer ela e ele ofereceu pra casar com ela e, eles não se conhecem direito. E depois eles trocam um pouquinho mais de palavras, eles conhecem um pouquinho melhor na escada, né, enquanto ela tá se preparando, se eu não me engano, pra voltar pro baile do casamento da irmã dela. E é bonitinho, porque, assim, o Tom, ele é extremamente aberto com ela. Então, desde o início, ele é aliás, desde sempre, ele é um excelente negociador, ele sempre quer colocar os melhores termos pra ele. E quando a gente fala da Cassandra, ele vem, assim, total cheque em branco pra ela. Pode fazer o que você quiser, pode me chamar pro que você quiser, pode, E é muito bonitinho ver essa entrega dele, entendeu? Porque... E um pouco de insegurança. Porque quando ele começa a conversar realmente com a Cassandra, a gente começa a ver um pouquinho da insegurança que ele tem de realmente não saber o que ela vai pensar, não saber o que ela vai achar dele, porque afinal de contas ele não veio de um lar muito feliz, ele não veio de um lar muito completo. Então tem essa vulnerabilidade que aparece agora no personagem do Tom Severin. É a cereja do bolo, porque ele já é fantástico. Mas assim, a hora que começa a aparecer essa vulnerabilidadezinha e a Cassandra começa realmente a compreender como o Tom funciona, fantástico. Eu amo essa parte desse livro, porque realmente mostra como a Cassandra pode ajudar o Tom a se tornar mais humano. E também começa a dar uma visão nova pro Tom. Então ele se desculpa com o Devon sobre a negociação que eles tiveram sobre um pedaço da terra do Devon que ele queria pegar para poder construir os trilhos do trem dele, mas na verdade tinha mina, acho que era de prata, alguma coisa assim, mas tinha uma mina embaixo
desse terreno, e daí, na verdade, ele também tinha muito interesse nessa mina, só que por conta das negociações, etc., acabou que os direitos da mina foram pro Devon, então, e o dinheiro, obviamente, foi revertido para poder manter o pedaço de terra dele, tipo, a galera que vive lá dentro, etc. E quando eles começam a conversar, principalmente por conta disso, porque o Tom foi lá, tipo, e falou assim, olha, é o seguinte, eu quero cortejar a Cassandra. E o Devon fala que não, porque ele conhece o Tom há muito tempo, porque o Tom não é confiável, porque o Tom vai mudar de ideia daqui a pouco. Então tudo isso começa, tipo, você vê como que eles criaram, não é um preconceito, mas tipo, como o conceito que eles criaram em volta do Tom é diferente da realidade, é diferente de, obviamente, da realidade que o Tom esconde. E quando eles estão conversando, eles chegam nesse ponto sobre essa negociação. E o Devon explica. Finalmente, eu acho que, tipo, eventualmente no momento da discussão ele não deve ter levantado esse ponto, mas ele explica que, tipo, o grande medo dele teria sido todo o dinheiro, todos os lucros, tudo que tinha relação a essa mina ficasse pro Tom. E, tipo, o dinheiro do Tom é do Tom, entendeu? Tipo, não vai pra lugar nenhum, porque ele não tem uma propriedade vinculada ao nome e ao título dele. Ele não tem título. Então ele não entende, ele não começa a compreender essa jogada que é, tipo, você tem a responsabilidade não só pela sua família, não só pela sua terra, mas também pelas vidas das pessoas que estão dentro dessa terra. E ele começa a entender esse conceito porque realmente ele não compreendia. Então ele vê realmente a existência desse conceito. E ele fala, não, se você tivesse me dito no passado, ou se você tivesse explicado, ou se você realmente precisasse do dinheiro, desculpa as maritacas, mas se você realmente precisasse do dinheiro, era só pedir. Então assim, em todos os momentos, por mais que ele seja um pouco frio e calculista, aliás, bem frio e calculista, ele se mostra também um excelente amigo, tanto pro West, quanto pro Devon, quanto pro Winterborne, quanto para todas as pessoas que estão envolvidas nesses 6 livros que a gente tá lendo. Então, é triste, em partes, ver que eles não confiam no Tom, eles não confiam que o interesse do Tom pela Cassandra é genuíno e que é duradouro. Tá, agora a gente vamos pular pra outro ponto. Tipo, eu não vou falar de tudo que acontece nesse livro, por óbvio, né? Porque senão eu ia ficar falando aqui 603 anos. Mas eu vou pular para as cenas que mais me chamaram a atenção e as cenas que realmente, sei lá, eu acho que são importantes. Que tem a parte, então, que eles estão... que o Devon é pego de surpresa, porque, né, explode a caldeira lá, dá um problema na caldeira da casa dele. E daí, o Tom vai lá, na maior boa vontade, ajudar. Na verdade, sim, eu não sei o quanto é boa vontade e o quanto é realmente, tipo, um passatempo pra ele. Provavelmente é mais passatempo do que boa vontade. Mas ele vai lá e ele começa a consertar o tal do boiler e tipo, a caldeira lá. Caldeira e boiler, acho que é a mesma coisa. Eu não sei. Mas tudo bem. E então ele vai lá e ele começa, tipo, a consertar tal, a caldeira, lá, e etc. E tipo, o Devon vai lá e fala, tipo, ah, obrigada, consertei os bagulho. E vaza. E daí, de repente, a Cassandra tá descendo, então, com o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Acho que é esse o nome. Ela desce então com esse tal desse livro, que ela quer dar de presente pro Tom, porque o Tom nunca leu um romance, então tem essa. E elas se depara com o Tom lá, tipo, sem casaco, com as mangas toda arregaçada, cortando o cano e consertando os bagulho. E ela acha muito interessante, porque na verdade, assim, ela tá acostumada com uma sociedade que os homens, eles trabalham, mas eles trabalham pra terra e trabalham indiretamente. Nunca, não sei nunca, mas a grande maioria deles não faz o trabalho braçal. E ela ajuda ele a soldar os bagulho e ela fica super animada, porque pela primeira vez ela se sente útil. E esse é um conceito que eu acho muito engraçado, que eu não sei se não é muito discutido nos romances, ou se ele é tão discutido que ele fica tipo em segundo e terceiro plano. Mas basicamente as mulheres eram um enfeite. E tipo, servia só pra fazer filho. Então, quando ela tem essa ideia de que, tipo, ela tem alguma utilidade, principalmente depois de sair da sombra, então, da Pandora, que
Pra ela, a Pandora sempre foi a mais animada, a Pandora sempre foi a mais interessante, a Pandora sempre foi a mais inteligente, a Pandora sempre foi a mais qualquer coisa. Sem ser, acho que bonita, porque eu acho que bonita a Cassandra é mais do que a Pandora, mas eu não lembro a comparação dessas duas nesse quesito, mas eu sei que ela faz essas comparações. Ela se põe em segundo lugar sempre. Então a gente tem ela se descobrindo como alguma coisa, tipo, como uma pessoa interessante, uma pessoa útil pra uma terceira pessoa. Então é bem legal ver essa parte. Então eu gosto dessa cena justamente por conta disso. Eu gosto dessa cena porque é uma interação real entre eles dois, não é uma interação, tipo, não digo focada numa coisa, mas assim, meio que sem as limitações da sociedade. Então ela tá jogada no chão, ela tá sentada no chão, ela tá ajudando ele a fazer trabalhos manuais, que é uma coisa que as mulheres fazem mais que os homens, mas assim, elas não mexem com uma soldadeira. Então, eu acho muito legal, eu gostei muito dessa cena, e eu acho que ela é muito importante e mostra muito como o relacionamento dos dois vai ser durante a vida deles, e também durante o livro. Então, que o Tom não considera ela um enfeite, o Tom não considera ela menos do que a irmã dela, e o Tom considera ela 100% capaz de fazer tudo que ela quiser fazer na vida. Então, e ele vai dar os meios, ele vai prover os meios para que ela consiga alcançar os objetivos dela. Então isso eu achei muito bonitinho e pra mim é a cena que mais representa essa cena e uma cena bem no final, que é a cena que ela decide que ele tinha que ajudar as pessoas dos barracos lá que ele vai destruir, mas a gente vai chegar nessa cena daqui a pouco. Então tá, então tem essa cena que eu acho que é muito maravilhosa, muito incrível e perfeita. Zero defeitos. Então a gente tem. Aí tá bom. Aí a gente começa, porque é nesse momento que o Tom repara que a Cassandra é importante demais pra ele. E por isso, por ela ser tão importante pra ele, ela se torna uma fragilidade, ela se torna algo que ele não quer ter. Então ele resolve tirar o corpo do rolê. Então, pra poder evitar que eventualmente ele se apaixone pela Cassandra. E ele acha que simplesmente ficar longe dela, não ver ela, vai dar certo. E depois dessa cena também do boiler, a Cassandra se depara com a noção de que talvez realmente o Tom não queira ficar com ela. Porque ele deixa o livro pra trás quando ele foge, porque né, ele foge total, completamente, tentando se tirar da vida dela, ou mesmo tirá-la forçadamente da vida dele. Outra característica desse livro que chamou bastante atenção nas resenhas é o tempo que passa. Então, entre um capítulo e outro passam 3 meses, passam 2 meses, passam 4 meses, passam X meses. Porque justamente, tipo, eu acho que assim, eu acho que foi o movimento certo da Lisa, porque a decisão do personagem foi sair da vida do outro. Então, quer dizer, no caso, a decisão do Tom foi sair da vida da Cassandra e forçadamente tirar a Cassandra da vida dele. Então, assim, por que ela despenderia o tempo falando, ah, não, e daí ele ficou lá, trabalhando, blá blá blá, e tipo, não ia acontecer, não teve nenhuma interação entre os dois. O Tom tava tentando esquecer a Cassandra, obviamente, com a passagem de tempo ela consegue mostrar isso, que não deu certo. Então, assim, eu não vejo como um problema. Eu vi algumas pessoas que disseram que não gostaram, mas eu particularmente não achei um problema na narrativa, no passo da narrativa também não, mas eu achei que era mais para as pessoas realmente prestarem atenção o quanto tempo o Tom se esforçou para poder colocar esse plano em ação. Então, tipo, se tirar da vida da Cassandra e tirar a Cassandra forçadamente da vida dele. Nesse livro também a gente tem várias interações entre o Tom e os amigos dele. Então, o Tom e o Winterborn, o Tom e o Devon, o Tom e o West. Então, assim, a gente vê várias opiniões diferentes, porque o Winterborn enxerga o Tom de uma maneira, e o Devon enxerga o Tom de outra maneira, e o West enxerga o Tom de outra maneira. Porque, querendo ou não, cada um deles tem uma experiência diferente com o Tom. O Devon tem uma experiência com o Tom que envolve contrato, que envolve negociação, que envolve a parte mais, assim, dura, calculista dele. O Devon conhece o Tom desde bastante tempo, na verdade, se não me engano. Então, assim, tem várias coisas. E o Winterborn, por outro lado, ele enxerga um pouco o outro lado. Porque ele e o Tom não são nobres. Ele e o Tom
são trabalhadores. Ele e o Tom lutam pela fortuna que eles fazem. E ele e o Tom não são benquistos pela sociedade, diferente das visões que tem o Devon e o West. Então, essas duas faces eu achei muito legal. Porque, enquanto isso, o Winterborn, ele tá tipo, meu, se você gosta da Cassandra, vai atrás da Cassandra. Independente se a Cassandra tem ou não... Aliás, independente se o Tom tem ou não um título de nobreza. Isso é o de menos, desde que a Cassandra realmente queira que eles fiquem juntos. Então, assim, esse é um ponto legal que eu gostei muito da narrativa. E mostra outra faceta que, na verdade, assim, quando eu li Mary Winterborn, que é o primeiro livro, que eu não sei o nome em português, né, como eu já disse. Mas quando eu escutei Mary Winterborn, é muito claro que... É difícil, porque, na verdade, assim, Mary Winterborn é um dos livros que... É o livro que eu menos gostei dessa série. E é o favorito de muita gente. E, basicamente, ele é o quinto lugar, porque eu não li os 6 livros, mas é o quinto lugar dessa série no meu ranking. E assim, lendo Mary Winterborn, você vê que o Winterborn, ele tem muito orgulho do que ele fez, do que ele foi capaz de fazer. Então, ele conseguiu transformar a loja do pai dele, ou a loja do avô dele, agora não lembro, mas a loja dos ancestrais dele em, tipo, um império. E ele tem muito orgulho disso. E é muito legal de ver. E a mesma coisa o Tom. O Tom, ele tem muito orgulho do que ele faz, ele gosta muito do que ele faz, mas assim, é diferente o conceito que ele tem. Tipo, a visão que ele tem dos negócios dele. Tanto é que quando, mais pra frente no livro, eles estão discutindo a fortuna. Então, o Tom versus o Winterborn. E é muito engraçado, porque, tipo, é logo que a Cassandra, acho que eles terminaram de fazer, acho que o contrato de casamento, e daí eles estão discutindo tal dos valores, né? E daí eles começam, não, porque... quanto dinheiro? Aí a Cassandra vira, tipo, quanto dinheiro você tem? E o Tom fica totalmente, tipo, sem graça pra falar realmente que ele é podre de rico. Mas ele é realmente podre de rico. Então, basicamente, eles começam a comparar. Então ele vira tipo, não, eu tenho o suficiente. Tipo, eu tenho dinheiro pra você gastar, fica tranquila. E daí ela começa, mas assim, você tem tanto quanto o Winterborn? E ele fica quieto. E daí ela fica tipo, meu Deus do céu, eu tô casada com um gasilionário. E o Winterborn que entrega, tipo, o ouro e fala... Eu acho que é o Winterborn que fala. Né, não tenho certeza. Alguém vira e fala, tipo, hoje mais ou menos a gente tá falando de 150%, assim, do que o Winterborn tem, ele tem uns 150%. Mas a gente tá falando de, nos próximos anos, dobrar. Tipo, o Tom teria o dobro da fortuna do Winterborn, que é tipo... O Winterborn já é meio que gasilionário nesse rolê, ele vai ser, tipo, duplamente gasilionário. Pois é. Tá, voltando pro começo da história, né? Que eu pulei lá na frente, agora eu vou voltar. Mas voltando pro começo da história, então, a gente tem a entrada do Basil na história. A entrada do Basil na narrativa é engraçada, porque na verdade, assim, o Tom enxerga no Basil o que poderia ter acontecido com ele. Porque, querendo ou não, ele foi abandonado pelo pai e pela mãe, quer dizer, a mãe não curte muito ele por conta do que ele fez com o pai, que a gente vai descobrir depois da leitura. E tem isso. E ele vê no Basil um pedaço do que aconteceu na história dele. Então ele realmente quer ajudar o Basil. E o Basil começa, tipo, a limpar o escritório, etc e tal. E, tipo, o Basil, ele... Não é que ele trabalha com o cara, ele é meio que... É meio que escravidão infantil. Mas, de qualquer maneira, tem um maluco que cuida da segurança das crianças, tipo, no gueto que eles moram lá. E daí o Tom entende que o Basil, na verdade, o que acontece? O Basil mora nesse fim de mundo e o fim de mundo tá infestado de piolhos e é isso que começa realmente a gerar a dificuldade. E é um dos pontos que colocam a Cassandra e o Tom frente a frente com duas opiniões bastante divergentes. Porque com a chegada do Basil, o Tom, a princípio, no ponto de vista dele frio e calculista, ele não vê um problema com o uncle, não sei o que, o tio lá, que cuida dessas crianças nesse fim de mundo que o Basil mora. Porque é basicamente o que acontece. O Basil, ele meio que, na cabeça do Tom, o Basil compra a segurança dele e o lugar que ele mora e tudo mais, estando lá com o tio, entregando todo o dinheiro que ele faz pro maluco.
E na concepção dele de vida, tipo, não, é uma maneira de ver o mundo, é um estilo de vida. Não é o dele, mas assim, é um estilo de vida. E quando a Cassandra descobre que ele tá deixando o cara roubar o dinheiro do Basil e deixar o Basil realmente viver nesse moquifo fim de mundo, ela fica muito brava com ele, porque ela fala, tipo, meu, você tem como pegar essa criança, colocar ela dentro da sua vida e, tipo, melhorar a vida dele e entregar pra ele o que ele não tem. Que é uma figura paterna, que é uma figura de uma pessoa boa e, tipo, inspiradora, que obviamente não é o que ele tem com o maluco lá que cuida dele no fim de mundo. E ele acha que na verdade não, ele acha que é a vida, entendeu? E é isso aí. Então quando o Basil aparece com piolhos e ele leva o Basil até a Garrett pra poder fazer, né, uma desinfestação básica, ele se depara com a Cassandra e a Cassandra fala, tipo, não, leva ele pra sua casa, contrata ele pra trabalhar na sua casa e ficar na sua casa. E ele fala que não, porque ele não vê o problema nisso, na situação que o Basil tá vivendo. Porém, mais pra frente, ele realmente entende que, independente do que aconteça, então o Basil pode voltar pro motivo que ele mora, ele vai continuar com piolhos. Ele vê realmente que a Cassandra tem um pouco de razão. Sempre que ele tiver de volta pra esse, e eu acho que os piolhos é um pouco uma maneira de falar, uma maneira de... eu não lembro o nome disso. É uma maneira de mostrar, tipo, meio que fisicamente, tem um nome certo, mas eu não lembro, que todas as vezes que o Basil volta pra casa dele, ele vai continuar entendendo aquele conceito de vida como realmente o máximo que podia acontecer. E isso é mostrado pelos piolhos. Então ele volta. Aliás, ele tava com os piolhos, aí ele cuida dos piolhos na Garrett, e ele volta pro moquifo, e ele volta com piolhos. Porque basicamente o que acontece? Conforme você vai voltando para aquilo, e ele vai continuando entendendo que aquilo é ok, que aquilo é normal, que aquilo faz parte do rolê, ele volta com a mesma mentalidade que ele tinha antes. Então ele não vai conseguir meio que fixar o que o Tom tá tentando passar pra ele, que é um trabalho justo, que é um trabalho digno, que ele tem que se limpar, que ele tem que estudar, que ele tem que saber as letras dele, etc. Então esse tipo de coisa é bem interessante com o uso dos piolhos no caso, mas tudo bem. E eventualmente o Tom traz essa criança então pra morar na casa dele, mas pra trabalhar pra ele. Então ele é um criado, ele é o mais novo criado na casa do Hyde Park do Tom. E quando a Cassandra descobre que, tipo, o menino tá lá de criado, primeiro ela fica feliz, porque ela fala, ai, que bonitinho, ele, tipo, ele tirou pelo menos o garoto da rua. Quer dizer, das mãos do maluco lá. Mas aí ela descobre que, tipo, ele tá dormindo num armário. Não é exatamente um armário. A Lisa Clay Pass postou a foto desse bagulho, mas é tipo um armário com uma cama dentro. E ela fica, tipo, em choque. E ela pede, então, pra ele ser transformado em Ward, então, que é, tipo, o Tom Severin meio que se tornar o guardião desse garoto. Eu acho que a entrada do Basil foi sem ter a Cassandra no entorno do Tom, um dos motivos que ele começou a ser um pouco mais humano, que ele começou a entender melhor as interações humanas como um todo. Porque enquanto a Cassandra tá próxima dele, enquanto a Cassandra tá ali, ele realmente consegue ter não digo empatia, mas ele consegue ter um pouquinho mais de noção. E como ele se afastou da Cassandra, ele não tem esse incentivo para ter noção. E quando o Basil entra e ele tem o input da Cassandra, que não importa o quanto ele insistir de ficar tratando o Basil como um criado, ele insistir de ficar tratando o Basil como ele foi tratado, ele não vai conseguir colocar em ação um destino diferente pro Basil. Então, isso eu achei bem interessante. Tá, vamos falar sobre o passado de Tom Severin. O Tom Severin, então, ele foi abandonado numa estação de trem pelo pai dele. O pai dele veio com o garoto pra estação de trem, comprou um ticket de saída pra só Deus sabe aonde, vazou e largou o Tom e as irmãs e a mulher pra trás. E o Tom, basicamente, acho que ele começa a ganhar... Aí ele começa a trabalhar nos trens e ele começa a fazer... não cursos, mas tipo, como se fosse aprendiz dentro da empresa de trens. Então tem várias coisas acontecendo na vida do Tom que fazem com que ele não tenha infância. Então, e esse é um dos motivos por que ele não entende que o Basil não ter infância
é tão ruim, é tão, tipo, sei lá. E ele não teve infância, então ele trabalhou e ele foi encontrado por um cara que tava nesse tal desse trem. Essa é outra cena que foi deletada. A Lisa Kleypas mandou no e-mail, então de quem tá nas listas de e-mail dela, as pessoas receberam um dia antes do lançamento de Chasing Cassandra uma cena anterior, então, que não entrou nesse livro. Então é uma cena do passado, do Tom Severin, que deveria ser o prólogo, mas ela acabou tirando do livro. Então, que mostra realmente o que era o dia a dia do Tom. O Tom Severin, ele trabalhava no trem, então ele entregava, tipo, ele vendia jornais, vendia lanche, vendia algumas coisas dentro do trem. E ele fazia, e tinha um cara que fazia o trajeto de ida e de volta nesse trem que ele fazia essas vendas, etc. E esse cara, um dia, ele tava com um outro, tipo, maluco, que era empresário também, super importante lá. E eles estavam juntos nesse trem, e o menino passa, e o menino, o Tom Severin, passa com, tipo, o olho tudo fudido, porque ele apanhou na rua, ou ele brigou com alguém. A gente vai descobrir que ele briga com alguém, e ele toma um soco no olho, e por isso que ele tem heterocromia. Não sei o quão real e oficial isso existe, mas é isso aí. Essa é a história. E nisso ele tá comentando com o maluco que, tipo, não, é bom fazer investimento. Falando de investimentos. E o Tom Severin vai lá e ele dá a opinião dele. E nessa que o Tom dá a opinião dele, o cara não o cara que faz o trajeto todos os dias, mas o cara que tava junto com ele, o outro empresário, ele fica tipo, meu, cala a boca, né? Quem é você? Você não deve nem saber escrever seu nome e basicamente você quer dar palpite em investimentos. E ele explica todo o porquê ele acredita que realmente não vale a pena. E esse cara, esse empresário, que eu não vou lembrar o nome, eu vou botar aqui embaixo o cara, tipo, o principal. Ele vê uma oportunidade de trazer esse menino pra dentro da casa dele e realmente trabalhar esse garoto, porque ele vê potencial no Tom. E é por isso que quando o Tom traz o Basil pra dentro de casa e ele coloca ele como um criado, o Tom não vê nenhum tipo de problema com isso, porque foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele foi trazido da rua, aspas, da rua, ele foi acolhido por essa família e realmente para trabalhar, para se dedicar, para aprender, para poder ser uma pessoa melhor sucedida no futuro e também ajudar o cara que, né, tá ajudando ele. E também, além dessa história básica do passado dele, tem a história que ele se apaixona pela filha desse maluco. Então, o mesmo cara, o mesmo benfeitor que meio que salvou ele no trem, ele gosta da filha do cara e ele vai pedir o direito de fazer a corte, né? Ele vai pedir pra poder fazer a corte da garota. E o cara ri na cara dele e fala que jamais ele poderia entregar a filha dele pra um maluco sem nome, sem raízes, sem, tipo, nobreza no sangue. E é isso que faz com que o Tom decida que ele não pode amar ninguém. E é esse é a fonte, tipo, de não achar que ele é suficiente pra Cassandra e não achar que ele poderia participar da corrida pelo coração da Cassandra. O vínculo do Tom com o Basil só vai se tornar, tipo, extremamente forte depois que o maluco lá que cuidava dele no Moquifo vem atrás dele. Então, tipo, e sequestra o garoto, basicamente. Então ele cata o garoto, tipo, na rua, assim, e sai correndo com ele. E quando o Tom consegue alcançar esse maluco e retomar, tipo, pegar o garoto de volta, ele se sente extremamente vinculado ao menino. Porque, querendo ou não, ele enxerga um pouco dele nesse garoto. Então, ele vira e fala pro menino que ninguém pode tirar o Basil do Tom, porque o Basil é do Tom. Então, é bonitinha essa cena também. E a Cassandra tá lá também, e a Cassandra fica toda derretida, vendo que o Tom tá se tornando cada vez mais humano. Vamos agora pra cena que, bom, foi uma tentativa de estupro, basicamente. Poucas palavras. Pois é. Então a gente tá falando da cena em que a Cassandra ainda não tá junto com o Tom, a Cassandra ainda está confiante de que ela vai conseguir alguém que tenha realmente um título, que seja bonito, blá blá blá, etc. E ela conhece esse maluco que é o Roland, acho que é Roland, nas festas, e ela começa, tipo, a dar trela pra ele, e ele entende essa trela, e também tem o conceito dela realmente se tornar mais
um objeto sexual para os homens, porque ela tá engordando, porque ela tem mais busto, porque etc e tal. Então a gente tem esse rolê, que basicamente eles estão numa festa, eles estão numa exposição de arte, sei lá, e o Roland acabou de apresentá-la pro pai dele, e o pai dele também dá a entender que gostaria de pegar ela, o que eu, e segundo, tipo, não é muito o que você faria, mas tudo bem. E basicamente, então, eles começam meio que a tentar marcar território, entendeu? Então, enquanto o pai dela tá tipo, nossa, se você não fosse casar com meu filho, você podia entrar na nossa família, né, como madrasta dele, tal, eu tô, tipo, viúva faz bastante tempo. E, tipo, começa uns papos muito esquisitos. E a Cassandra tá lá, tipo, com aquela cara meio de, tipo, meu Deus do céu, o que você tá fazendo? Mas tudo bem. E o cara começa meio que, o Roland, que é o carinha que ela tá dando pra ela, quer dizer, que tá cortejando ela, basicamente, ele tenta, tipo, meio que fazer assim, viu, filhão? Não, ela vai entrar na família, vai entrar na família, mas com minha esposa. Meio que pra marcar território. E daí ela fica meio, tipo, perdida, porque, na verdade, ninguém pediu a mão dela. Ninguém perguntou da mão dela. E até onde ela sabe, não tem nenhum, mas nenhum acordo que fale com que eles vão, que fale que eles vão casar. Então ela resolve colocar a opinião dela na mesa. Fala, ó, lindo, Roland, fofo. Seguinte, quem disse que a gente vai casar? Eu não te conheço direito, você não me conhece direito, blá blá blá, etc. Só que assim, Roland, querido, entendeu em eu não te conheço direito, você não me conhece direito, como conhecer bíblico, entendeu? E ele fala, ah, tá bom. A hora que ele fala, ah, tá bom, na minha cabeça eu já tava tipo, deu ruim. Cassandra, você deu asa pra cobra. Mas tudo bem. Aí ele tenta pegar ela, contra a vontade dela, obviamente. Primeiro que ele começa com o papinho, né? De tipo, ah, a gente não tem por que esperar, a gente já vai casar mesmo, porque só eu que tô dando, tipo, só eu tô te cortejando, você não tem lá muitas opções, você tá engordando, porque blá blá blá, etc. E daí ele começa, tipo, a jogar tudo na cara dela. E por um instante ela acha que ele tem razão, mas esse instante acaba e ela fala, tipo, foda-se você, e é isso aí. E ela resolve terminar com ele. E nesse que ela resolve terminar com ele já tinha ameaçado ela de fazer, tipo, quando eles terminaram o tryst lá, quando ele tentou pegar ela, ele ameaça, ele fala assim, não, e você não vai poder falar nada pra ninguém, que aconteceu aqui, porque basicamente se você falar alguma coisa pra alguém, ou se você terminar o nosso suposto noivado, eu vou destruir sua reputação. Simples assim, porque né, a reputação é tudo nessa vida. E ela, de qualquer maneira, vai lá tipo, fala não, obrigada, tchau e benção. E ele acaba destruindo a reputação dela. Se vocês ouvirem um miado, é minha gata pequena, ela voltou pra casa. E basicamente, assim, o que acontece é que depois que a reputação dela é destruída, na verdade, assim, acontecem dois momentos da destruição da reputação da Cassandra. O momento que o Roland começa a distribuir, tipo, mentiras pelos clubes, mas basicamente no boca a boca. E o segundo momento é quando um artigo sai, então, acho que é na Gazeta, sei lá, tipo no jornal, falando sobre como as mulheres de hoje em dia, elas estão, tipo, só atiçando e não querem nada e blá blá blá, etc. E, na verdade, quem escreveu esse artigo não era o Roland, não era o maluco que ia meio que casar com ela, mas sim o pai dele, o Gabriel, que é o esposo da Pandora. Então, eles se encontram e daí ele conversa com o Tom sobre isso, sobre o que tinha acontecido, etc. Mas ele pede pro Tom não se envolver, que ia ser um problema de família, eles iam receber família, etc e tal. Porém, quando ele vê esse artigo que saiu falando sobre como as mulheres são artistas, blá blá blá, etc, ele vai atrás, então, de quem raios escreveu esse bagulho, porque tá anônimo. E daí ele vai lá e ele compra o jornal pra poder ameaçar o editor, basicamente, e com isso descobrir quem foi o autor da carta. O autor da carta, no fim das contas, é o pai, então, do Roland. E o pai do Roland, quando o Tom chega na casa, tipo, com a informação de quem tinha sido, então, o autor dessa carta, desse artigo, ele encontra o pai do Roland lá, se oferecendo para ajudar a Cassandra nesse momento terrível, que ele casaria com ela para poder manter, para poder melhorar um pouco a reputação dela e para poder, tipo, ter uma outra parte com tanta força quanto na nobreza para poder defender a reputação dela. Digamos que o Tom não ficou muito feliz, né, obviamente, com o cara, o autor da carta, na casa da Cassandra pedindo para poder ficar com ela, enquanto, ele tava mentindo pra todo mundo. Então, basicamente, o que acontece
ele informa todo mundo que ele é o mais novo proprietário do jornal e ele descobriu quem foi o autor da carta. E o autor da carta, no caso, era esse mesmo maluco que estava falando que ele ia fazer de tudo pra poder ajudar a Cassandra. Quando, na verdade, ele não vai fazer de tudo pra poder ajudar a Cassandra. Ele só ferrou um pouco mais a reputação dela pra ela poder aceitá-lo, independente das circunstâncias, mais ou menos. Bom, anyways. E basicamente é isso. E eles começam realmente, aí eles chegam ao acordo de que a Cassandra chega ao acordo com ela mesma de que ela poderia viver sem o amor recíproco do Tom Severin, porque ela gostava do Tom. Então, ela gostava do Tom, ela viu que o Tom ia realmente fazer mundos e fundos, que ele tinha já prometido no passado, mas ele realmente estava disposto a fazer mundos e fundos por ela. E aí, então, que eles começam o relacionamento deles. Aí a gente já tá em, tipo, 60% do livro. E esse foi o único porém que eu achei nesse livro. Eu achei que demorou muito tempo pra eles ficarem juntos e mostrou muito poucas interações entre os dois. Mas eu gostei, o livro se tornou meu favorito por quê? Porque os dois são extremamente maravilhosos e perfeitos juntos e eu amo Tom Severin com todas as forças. Pois é, então por isso que Victor se tornou meu favorito da série. Vamos ver. Aí, beleza, aí eles realmente dizem que vão ficar juntos, aí eles começam a fazer o contrato, só escrever o contrato entre eles, porque eles realmente iam fazer um contrato entre eles pra poder garantir que todas as não necessidades, mas tipo, todos os desejos que ela gostaria já estivessem meio que abertos e ele já tinha falado se ele ia conseguir ou não entregá-los pra ela. Então eles ficam, eles sentam, eles fazem um contrato, o contrato sai, eles casam rapidão, aí eles saem pra lua de mel. Aí a gente tem finalmente a cena que a Lisa Kleypas fez, não foi um spoiler, mas tipo foi um teaser. Basicamente ela pôs uma foto do que era uma carruagem de luxo na época e ela falou que ia ter uma cena super maravilhosa entre o Tom e a Cassandra nesse contexto aí. E, tipo, é muito tarde no livro, mas ela existe. Então a gente tem isso. E que mais? Aí eles estão, se eu não me engano, eles estão na lua de mel. Sim, eles estão na lua de mel. E daí entra o conceito mais maravilhoso de amor que eu já vi na minha vida inteirinha. Porque basicamente eles estão, tipo, andando numa cidadezinha e eles veem não sei se é uma tradição, mas alguma coisa assim. Que o casal escreve os nomes na pedra e coloca um símbolozinho entre os nomes, etc e tal. E daí eles se deparam com uma pedra, então uma pedra com os nomes ou os iniciais ou whatever que seja, de duas pessoas. E no meio um símbolo, tipo, como se fosse um 8. E daí eles não entendem, tipo, não é que eles não entendem, mas eles ficam pensando, porque raios eles colocariam um 8 entre os nomes, tipo, sei lá, talvez 8 fosse um número interessante pra eles, ou um número especial pra eles. E analisando a pedra, o Tom consegue enxergar que, na verdade, ela tinha sido restaurada. E o 8 não deveria ser um 8, deveria ser um 8 deitado. E daí eles chegam à conclusão de que fosse um infinito, o símbolo do infinito. Então, como se o amor entre eles fosse infinito. E daí o Tom, olhando mais, quer dizer, o Tom e a Cassandra olhando mais de perto, eles separam que na verdade não é um símbolo do infinito perfeito. É como se tivesse uma linhazinha separando as duas partes do infinito. Então pensa no infinito e daí risca no meio e daí você, tipo, separa duas partes do infinito. Aí, gente, eu vou botar um símbolo do infinito de Euler na minha aliança, na minha vida, tipo, no meu conceito de vida. Mas vamos lá. Vamos chegar ao símbolo do infinito de Euler. Então a gente tem, e daí a Cassandra não conhece, obviamente, a Cassandra não é muito versada nas artes das exatas. A Cassandra é uma pessoa mais assim, humanas, mais assim, literatura, mais assim, não exatas. E ela não conhece o símbolo do infinito de Euler. E o Tom, obviamente, como bom matemático, como bom gênio rolezeiro aí, ele conhece, obviamente, o conceito do símbolo do infinito de Euler. E ele começa a explicar pra Cassandra. E, tipo, a explicação mais perfeita da face da Terra, eu vou ler pra vocês porque é maravilhosa a explicação dele. Pra poder, tipo, não mostrar, mas tentar fazer com que a Cassandra compreenda o que
o símbolo de Euler estando ali no conceito que tá ali, então, tipo, entre os nomes dos dois, o que significaria? Eu tô traduzindo na hora e vai ser bem difícil. Mas basicamente, ó, ligando os nomes deles com o símbolo do infinito do Euler, significa que os dois, eles formaram uma unidade completa. Eu não sei traduzir togetherness. Ai, gente, foi aí que eu já gostava do Tom antes. Eu já gostava do Tom nos livros anteriores. Eu já gostava do Tom o momento inteiro, mas aqui eu morri, eu faleci, eu derreti, eu falei, caraca, quero o símbolo do infinito de Euler em todos os lugares da minha vida. Mas eu achei muito maravilhoso, muito perfeito. E daí o símbolo de Euler vira, tipo, o infinito de Euler vira o símbolo entre eles. Porque daí a Cassandra manda fazer um colar com o símbolo do infinito de Euler, etc. E é super bonitinho. Então tá bom, então a gente tem esses rolês. E depois eu vou pular já pro final, que é quando os dois já estão casados, os dois já estão ótimos, já tá tudo maravilhoso, perfeito. Já pegaram o Roland, já se livraram dele provavelmente, mas é isso aí. Já não recuperaram a reputação da Cassandra, porque não tem mais como recuperar a reputação da Cassandra, mas, tipo, tá tudo meio que sob controle. E eles estão, então, o Basil já é tratado como filho deles, eles meio que adotaram o Basil. Então o Basil chama ela de mãe e ele de pai, e eles estão, tipo, num piquenique, mais ou menos, sei lá. E daí. Num piquenique, tá certo. E daí eles estão indo num piquenique, tipo, num barco e etc. O Tom consegue que o Júlio Verne vá ao piquenique, então, que eles estão fazendo pra poder discutir, porque, né, o Volta ao Mundo em 80 Dias é um livro importante pra relação dos dois, porque querendo ou não, foi o primeiro livro que a Cassandra indicou pra ele e tem um lugar especial. E foi o primeiro romance que o Tom Severin leu. Então tem isso, e eu achei super bonitinho porque mostra o quanto o Tom é dedicado à família dele e à esposa dele, especificamente. Mas esses foram os momentos mais marcantes pra mim dessa história. Como eu disse, essa história não tem tantos momentos deles dois juntos. Então, de longe, assim, ó, disparado, não é a história mais sensual do livro dos, tipo, sei lá, acho que da história da Lisa Kleypas. Mas, tipo, entre os livros dos Ravenels que eu li do 2 ao 6, o 6 é o menos hot do rolê todo. A relação deles é muito menos focada na relação física, é mais focada na relação tanto intelectual quanto de cumplicidade entre os dois. E isso é muito importante pra mim. Então é isso, gente. Eu já falei demais. Jesus Cristo. Vai ter, tipo, 6 horas esse vídeo. Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, não se esqueçam de se inscrever. Tem essa bolinha aqui embaixo. E é isso, gente. Eu espero vocês na segunda-feira com mais um vídeo. E é isso. Tchau!